Oi, gente, vamos refazer hoje a nossa aula de história, tá? Hoje, com certeza, vocês vão me escutar, tá, gente? E aí, vocês viram que a tia está toda em clima junino, né? Porque nós já iniciamos nosso mês junino, tá? Então, não vai ser igual aos outros, mas aguardem que vocês vão ter uma surpresa, tá bom? Nossa aula de história é na página 238, capítulo 3, com o tema Brasil Rural. E aí, ele vem mostrar pra gente, tá certo? Como é esse espaço rural, que a gente já até falou na aula de geografia, tá? Nós falamos a questão dos contrastes que tem, né? Quem vive na cidade, quem vive no campo, aqui é a zona urbana, aqui é a zona rural. Como a gente pode ver, a questão de muitas moradias uma perto da outra, né? Tem a questão dos transportes, né? O veículo, a questão da iluminação, tem todas várias questões de comércio também. Já as características da zona rural, o que prevalece é o quê? É o campo, né? A vegetação, o verde, uma casinha aqui, outra bem mais lá longe, né? Não tem a aglomeração, tá certo? É uma vida bem mais tranquila. E aí nós vamos ver, tá? Ele quer mostrar pra gente as atividades que são desenvolvidas, né, nesse espaço que é o Brasil Rural. Aqui nós temos a questão dos animais, né, a criação, que é desenvolvida, a questão da pecuária, que a gente já estudou. Vem aqui os vegetais, que vem a questão da agricultura, da nossa alimentação. E aqui nós temos a questão, como são espaços grandes, né, é a questão das máquinas que ajudam muito a fazer a evolução, a avançar a questão desse trabalho. Porque como é espaço grande, se for manualmente, isso demora muito. E aí vocês vão acompanhar no livro de vocês, na página 241, e aí ele vem mostrar também pra gente a questão de algumas outras características diferentes, a maneira de trabalhar, tá? São responsáveis também pela questão da nossa alimentação, a cultura alimentar deles também são diferentes, quem vive nesse espaço rural, né? Tem a questão aí da pamonha, tem um pé de moleque, muitos alimentos feitos com a questão do milho, tá? E o modo de música deles também, é mais a viola, o violão, aquele modão sertanejo, tá? Não é diferente de quem vive na cidade, que passa aqueles carros de som, né, bem mecânico, né? Lá é bem mais natural. Gostam de usar chapéu, botas, blusas de mangas compridas, porque isso ajuda também na atividade que eles estão desenvolvendo lá no espaço dele. Na página 242 tem uma atividadezinha bem legal aí que vocês vão fazer de acordo com a pintura que tem aí, tá? Vocês observem a pintura e de acordo com as perguntas vocês vão responder de acordo com a pintura, tá? E aí ele fala assim, tia, Brasil Rural, começando na página 243, temos uma imagem que ele vem falar pra gente sobre a ocupação das terras, tá? Porque a gente sabe que hoje as imagens é assim, a gente conhece ela assim, mas antes, como foi que já foi assim? Não. Vamos ver onde tudo começou esse tipo de atividade, tá certo? Quando ele fala sobre a ocupação das terras, tá? Começou, a nossa paisagem no Brasil começou a se modificar em 1500 com a chegada de um homem que ele comandava uma caravela, que era o Pedro Álvares Cabral, tá? Que por coincidências eles chegaram nas nossas terras brasileiras, tá? Que eles ainda não tinham o nome de Brasil, tá? E quando ele chegou aqui, junto com a sua caravana, onde tudo começou a ser modificado, tá certo? Existia nessa época uma árvore, né? Várias milhares dela, que era o nosso famoso pau-brasil, que hoje em dia ele está em extinção. Por que ele entrou em extinção? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, nas terras brasileiras, existia mais de 4 milhões de indígenas no nosso Brasil, que foram os verdadeiros guardiães, que cuidavam, preservavam, tá? Toda a nossa mata atlântica, a nossa mata nativa. E aí, quando os europeus chegaram, que viram aquela quantidade, aquela madeira, né, do tronco bom, que fazia vários móveis, né?
e da madeira saía também uma tinta, né, uma cor avermelhada que eles tingiam os tecidos. Então, isso, quando eles viram isso, eles viram uma forma de lucrar em cima disso, tá? E aí, então, começou o quê? Os indígenas começaram a trabalhar de forma escrava, tá? Não faziam isso aqui porque eles queriam, faziam isso aqui, não faziam porque gostavam, tá? Então, um trabalho escravo. Então, eles começaram o quê? A cortar o pau-brasil. Então, vejam aí na imagem que tem no livro de vocês, os índios trabalhando, carregando a madeira, tá? E aí, temos aí os animais, né, que existiam na época, todos eles, ó, voando, procurando um habitat, porque os animais também foram atingidos, tá certo? Então, de uma certa forma, também eles ficaram sem o habitat deles, tá? E aí, o que eles faziam de uma forma de enganar os índios, tá? Davam enxada, facão, coisas que tinham metal. Mas, na verdade, eles davam, ainda era para poder auxiliar, facilitar o trabalho do corte da madeira, tá? Então, em 1500 começou com a exploração do pau-brasil. E aí, tudo que era verdinho começou a ficar uma área bem, né, deserta. E aí, vamos na página 244, ele tem um mapa, tá? Nesse mapa, ele mostra pra gente a colonização do Brasil, tá? Quase parecido com esse aqui, ó, viu? E aí, no mapa que tem no livro de vocês, ele vai mostrar duas cores, um verde claro e um verde escuro. O verde claro era aqui a nossa mata, tá? Atlântica, nossa mata nativa, tá? Do litoral brasileiro, a quantidade dos estados em que ele era ocupado, isso em 1500. Aí vejam que tem um verde escuro, que foi a última pesquisa que foi feita em 2014. Olha a quantidade de mata atlântica que ficou, tá? Se hoje fizerem uma em 2020, com certeza também isso aqui já tem diminuído, tá certo? E aí vamos, tá, agora na página 246, nas terras indígenas. Quando ele fala em terras indígenas, tem outro mapa também aqui, tá? Político do Brasil, que aqui está mais parecido com esse. Ele vai mostrar aqui, nesse pontinho verde, áreas indígenas, que por eles terem sido os primeiros habitantes, eles têm direito, tá? Eles têm direito de ter um lugar para eles, a terra deles, onde eles possam viver em paz, onde eles possam manter a cultura dele vivo, viver as tradições dele de maneira tranquila, tá? Só o que acontece? É lei, mas muitos deles não têm o direito dessa lei. Para eles conseguirem ter o lugar deles para eles morar em paz, eles vão fazer o que? Manifestação. Eles precisam manifestar, sair, chamar atenção para eles poderem ter esse direito. Como ele diz, ó, demarcação já. Ou seja, eles querem as terras deles demarcadas para que eles possam viver de forma tranquila, tá? E depois, tá, dessa ocupação toda, das manifestações indígenas, nós ficamos aqui, ó. Pau-brasil, ele passou 30 anos, tá, sendo comercializado e os europeus ganhando muito dinheiro em cima disso. Depois que eles exploraram bastante o pau-brasil, eles começaram, tá, outro tipo de exploração que começou também a mudar as atividades do campo da zona rural, que foi a exploração da cana-de-açúcar, né, que eles faziam o açúcar, tá, matéria-prima cana-de-açúcar, que fazia o produto do açúcar, também vendido na Europa, tá, era comercializado lá. Então, com isso, eles tinham altos lucros em cima de produtos, né, brasileiros. Só que dessa vez, para trabalhar nos engenhos, que lá era onde era produzido, passava todo o processo da cana-de-açúcar até a fabricação, não foram mais os indígenas que trabalharam de forma escrava. Quem foi agora que trabalhou de forma escrava? Os negros que vinham da África, que eram os escravos, tá? E aí eles fizeram todo esse trabalho também de forma desumana, tá? Trabalhando no pesado. Tinha mais eles trabalhavam só na produção do açúcar? Não. Trabalhavam no comércio, trabalhavam na casa dos fazendeiros, trabalhavam na cidade, ou seja, qualquer tipo de trabalho que tivesse, quem fazia eram os escravos africanos, tá certo? E aí, muitos deles, a gente sabe que muitos deles não aguentavam esse tipo de trabalho. O que é que eles faziam? Fugiam para os quilombos, não é isso?
que ela ficava no meio da mata, que lá eles viviam do que eles plantavam e do que eles colhiam, tá? E aí muitos não aguentavam esse tipo de trabalho e fugiam, mas só que muitos também não encontravam o quilombo, o caminho, eles eram capturados. E quando capturados, eles sofriam algumas punições, tá? E aí viveram dessa forma até 1888, quando veio a lei, né? Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil, né? Que foi assinado no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, tá? E deu fim a esse tipo de trabalho de escravidão. Só que muitos dos quilombolas, eles optaram em ficar no Brasil. E aí também, além das culturas deixadas pelos indígenas, nós também tivemos as culturas deixadas pelos africanos, tá? Como por exemplo aqui, nós temos aqui, isso aqui representa o samba, é uma cultura deixada por eles, tá? Tem as festas de santo também que eles fazem, tem o artesanato que eles fabricam com a palha, com a argila também, com o barro, tem a capoeira. Isso tudo aqui vocês podem observar na página 252 e 253, tá? Eu vim aqui para vocês, mas vocês também precisam fazer a leitura do livro de vocês para vocês fixarem melhor o conteúdo na mente de vocês, tá? Então vejam aqui que antes da gente chegar nessa era que a gente conheceu hoje, que a gente conhece hoje, nosso Brasil, ele passou por uma história bem diferente, onde começou primeiro pela atividade da exploração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar. E depois vieram outros tipos de atividade que a gente vai ver, tá, mais à frente. Então, tá, Brasil rural, hoje como a gente vê e como aconteceu, tá? Com a participação dos indígenas, com a participação dos escravos. Hoje nós temos trabalhadores, mas eles não trabalham de forma escrava. Eles já são garantidos pela lei trabalhista, tá? Que fez uma grande modificação nesse tipo de atividade no nosso Brasil rural, tá? Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!